Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas aqui ao Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje vamos dar continuidade às nossas organelas citoplasmáticas, a segunda parte dessas organelas, e abordaremos o complexo golgiense e também o lisossomo, tá bom? Como eu falei para vocês no último vídeo, é fundamental que a gente veja com calma cada uma das organelas, por isso separá-las em vídeos diferentes e depois a gente junte tudo numa dinâmica celular. Isso é a proposta, isso vai acontecer, então muita atenção. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, você aí que já acompanha o canal deve estar pensando: é hora do ritual padrão, e é isso mesmo. Antes da gente começar, eu digo, se você é novo ou é nova por aqui, boas-vindas mais que dadas. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. Pega papel e caneta, porque é hora do estudo. No século XIX, um médico italiano conhecido como Camillo Golgi, em seus estudos celulares, identificou uma determinada estrutura que representava sacos, bolsinhas empilhadas. Iam aí mais ou menos até 20 bolsinhas empilhadas. Ele então deu nome a este complexo de bolsinhas empilhadas de complexo de Golgi ou complexo golgiense. E na imagem a gente consegue observar perfeitamente o que o Camillo Golgi observou. Então vocês conseguem ver que elas têm tamanhos diferentes, sendo as maiores mais centrais e uma curvatura naquelas que estão mais na extremidade. Esse complexo hoje tem uma função devidamente conhecida e uma função extremamente importante para a célula, porque é ele o responsável pela secreção celular. E aí a gente vê e volta mais uma vez a fazer aquela analogia da célula com uma indústria. Nessa comparação, nós já falamos aqui que a membrana plasmática muitas vezes faz o papel da parede da fábrica e ela também acaba atuando na triagem de matérias-primas e também atuando na distribuição de determinados produtos. Nós falamos aqui também que os retículos endoplasmáticos, nessa comparação, são o setor de produção. São eles que vão dar o sentido à fábrica, porque afinal de contas a fábrica precisa produzir. Bem, o que faz o complexo de Golgi? Qual é a função dele? Bem, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar umas vesículas intermediárias que vêm com os produtos dos retículos endoplasmáticos e vai então melhorar essa vesícula, vai formar uma vesícula de secreção. E aí, gente, é importante dizer que ele faz isso tanto com as proteínas do retículo endoplasmático rugoso, quanto com os lipídios do retículo endoplasmático liso. E também é importante dizer que quando ele faz esse processo de empacotamento dessas substâncias, muitas vezes também ele faz algumas modificações químicas para poder, de certa forma, melhorar essas substâncias para as ações que elas precisam ter. Uma vez que esse empacotamento é feito, essa vesícula de secreção caminha para a membrana plasmática e lá na membrana plasmática ela vai passar pelo processo de plasmocitose, que você também conhece como exocitose, e então eliminar todo aquele material produzido no meio externo. E aí, se eu estiver falando de um hormônio, por exemplo, que é um exemplo que a gente já usou aqui, esse hormônio então vai para o órgão-alvo para poder passar a informação e para poder gerar ação nesse órgão-alvo. Só que tem uma vesícula do complexo de Golgi que não costuma sair da célula. Ela também é bastante importante, mas ela não costuma sair da célula. E eu estou falando de uma vesícula que contém uma grande quantidade de enzimas digestivas, e essa vesícula chama lisossomo. Os lisossomos, então, serão responsáveis pela digestão celular.
quando eu penso em digestão, eu posso automaticamente voltar para o meu conteúdo de fagocitose e lembrar que quando o fagossomo era formado dentro do citoplasma, ele se fundia com uma vesícula repleta de enzimas digestivas. E é justamente do lisossomo que eu estava falando naquele momento. Eu não dei o nome, mas agora ele está devidamente nomeado e apresentado para vocês. Mas não pensem que é só a digestão do fagossomo a responsabilidade dessa organela. Ele também vai participar da reciclagem de organelas velhas, né, trazendo aí uma morte dessas organelas, e também vai atuar na morte celular programada. E é fundamental dizer que essa película, essa vesícula do lisossomo não deve ser estourada em momento algum, porque essas enzimas são muito potentes e caso fossem liberadas no citoplasma, elas devorariam a célula. O lisossomo que sai do complexo de Golgi é conhecido como lisossomo primário. Ele tem lá as enzimas bonitinhas, mas elas estão aguardando o momento de agir. No momento em que ele engloba uma organela já desgastada pelo uso, ou se funde ao fagossomo, nós teremos a formação do vacúolo digestivo, que também pode ser chamado de lisossomo secundário. É nesse momento, então, que as enzimas começam a agir, degradando aquela matéria orgânica, degradando a estrutura que foi fagocitada ou a organela antiga e transformando de novo tudo isso em simples nutrientes. Essas enzimas que estão no lisossomo, elas atuam por hidrólise e atuam em meio ácido. Bastante importante essa informação, tá bom? Bem, uma vez que a gente tem toda essa ação enzimática acontecendo, que a gente tem a formação dos nutrientes, os nutrientes devidamente serão difundidos para o citoplasma para poderem para serem utilizados naquilo que a célula precisa. Se forem aminoácidos, vão para a síntese proteica. Se forem estruturas de lipídios, né, ácidos graxos, glicerol, vão para a síntese de lipídios no retículo endoplasmático liso. Se forem açúcares, vão passar pelo processo do metabolismo energético e por aí vai. É claro que da mesma maneira que funciona o nosso sistema digestório, não só de coisas boas, coisas aproveitáveis se faz o alimento. E aí, nesse caso, quando eu tenho toda essa difusão dos nutrientes para o citoplasma e fico dentro do vacúolo digestivo apenas com aquilo que para a célula não será utilizado, eu vou fazer o quê? Eu vou formar o vacúolo excretor. E esse vacúolo excretor se encaminha para a membrana plasmática para colocar esses excretas para o meio externo, ou seja, fazer a excreção celular, pelo processo de exocitose, ou, se você preferir, plasmocitose. E aí a figura agora fica completa, dando nome aos bois. Eu tenho aí duas células, uma vai fagocitar a outra, eu vou ter a formação do fagossomo, vou ter a aproximação e a fusão do fagossomo com o lisossomo. Dessa maneira eu formo o vacúolo digestivo, vou absorver os nutrientes, e pelo processo de plasmocitose, eu vou então eliminar esses excretas. Uma coisa interessante para dizer que esses excretas, obviamente, se a gente estiver falando do corpo humano, vão ser devidamente filtrados no rim e vão atuar também, né, vão ser eliminados depois pela macroexcreção, que é a nossa urina. Esse é um dos processos que a gente vai trabalhar com esses excretas quando a gente estiver falando, por exemplo, de uma célula sanguínea, tá bom? Uma coisa aqui também que é fundamental dizer é que quando a gente fala dessa liberação das enzimas lisossômicas no citoplasma, parece uma coisa absurda, né? É claro, existem determinadas doenças que são dessa liberação de uma maneira patológica, muitas vezes induzidas por algumas substâncias químicas. Mas existe sim uma morte programada das células, que é importantíssima no processo de metamorfose, por exemplo. E aí eu estou falando do processo de metamorfose dos anuros, eu estou falando da transformação do girininho em sapo. O girino,
ele tem cauda e ele não tem patas, certo? Ele tem lá a respiração branquial. O sapo diferente, né? O sapo aí, ele tem as patinhas e não tem cauda. Formar as patas por multiplicação celular é algo que a gente consegue pensar bem. Ah, tudo bem, as células se multiplicaram, já tinha lá prontinho, o esqueleto foi formado, tal, músculo, pele, beleza. Fica bem fácil da gente imaginar a patinha crescendo. Agora a questão é a cauda desaparecendo. Por que a cauda do girino desaparece? Porque naquele momento em que está acontecendo a metamorfose, os lisossomos se rompem dentro das células e digerem aquelas células. E dessa maneira, a cauda do girino dá tchau para o corpinho dele e a gente vai ter então a fase adulta do anuro, ou seja, o sapo. E esse foi o nosso vídeo de continuação das organelas citoplasmáticas. Falamos hoje então do complexo de Golgi e também dos lisossomos fundamentais, e não vai parar por aqui, tem muito mais organelas para serem discutidas. Fica atento que toda quarta e sexta sai vídeo de conteúdo aqui no canal, tá? Antes de eu me despedir, deixo aqui então de novo as nossas redes sociais, o @renologia no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Deixo aqui também a nossa dica do Articulando Renologia, o nosso podcast que sai toda segunda-feira aqui no YouTube e também no Spotify e no Google Podcast. E claro, deixo o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima.